Bom dia, turma, tudo bem? Então hoje a gente vai dar continuidade ao estudo de equação do segundo grau. Na última aula a gente viu o que era uma equação do segundo grau, seus componentes, os tipos de equação, uma equação completa, uma incompleta. E agora a gente vai ver como resolver uma equação do segundo grau. Mas o que seria resolver uma equação do segundo grau? A resolução de uma equação, qualquer equação, não importa seja do primeiro ou do segundo, então da equação do segundo grau não vai ser diferente. A resolução de uma equação do segundo grau é descobrir o valor da nossa incógnita. Tem uma incógnita, que é o valor desconhecido, eu vou descobrir esse valor. Geralmente é x, né? Pode ser outra letra? Pode ser outra letra. Geralmente é um x. Então, o valor que eu não conheço, a gente chama de incógnita. E resolver uma equação do segundo grau, ou de qualquer grau, nada mais é do que descobrir o valor dessa incógnita. Então, vamos para o primeiro método de resolução de uma equação do segundo grau. Eu falei para vocês que ia ensinar dois métodos. Vamos começar com o primeiro, que o pessoal costuma chamar de Bhaskara. Então vamos para o primeiro método aqui, método 1. O primeiro passo para resolver uma equação de segundo grau por esse método é organizar a equação para a forma completa, que a gente mostrou na última aula. Ax ao quadrado mais bx mais c. Organizar a equação forma completa. Beleza? Depois de organizar a equação, a gente vai determinar os coeficientes. Por isso que foi importante mostrar na última aula o que seriam os coeficientes, ou seja, quais são os números reais que estão multiplicando, os que estão envolvidos na nossa equação. Então a gente tem o A, o B e o C. A gente vai determinar eles. O que é o A? Qual é o B? E qual é o C? Encontrando esses três números, vai ficar mais fácil da gente resolver a nossa equação. Por quê? Então esse é o passo 2. Determinar os nossos coeficientes A, B e C. Qual é o passo 3? A partir do momento que eu organizei minha equação e que eu determinei os coeficientes, vai ficar fácil porque eu já tenho uma fórmula. Uma fórmula para resolver essa equação. O pessoal costuma chamar ela de fórmula de Bhaskara, a gente vai chamar ela de fórmula resolutiva, para ficar mais bonitinho. O que significa essa fórmula resolutiva? Ela já vai me dar, o valor de x. A partir dos cálculos que ela envolve, ela já vai me dar o valor de x. E resolver uma equação não é descobrir o valor da incógnita, o valor de x, então ela já vai me dar esse valor. Mas como é que a gente faz para utilizá-la? Tá aqui. X vai ser igual ao valor desse cálculo aqui, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2 vezes a. Pois, professor, mas é muito grande essa equação. Realmente, é grande, mas não é difícil. Por quê? Porque eu já tenho todos esses valores praticamente aqui, que são meus coeficientes. O B eu posso descobrir, o A eu posso descobrir e o C eu posso descobrir. Então, para facilitar ainda mais, a gente vai dividir essa fórmula resolutiva. Primeiro, a gente vai resolver esse cara aqui.
Fica dentro de uma raiz. Porque resolver tudo isso dentro de uma raiz vai ficar um pouco complicado. Então primeiro a gente separa ele. Esse carinha aqui, ó. Separa esse cara. E a gente vai dividir a nossa fórmula resolutiva em duas partes. Primeiro resolvendo esse cara que a gente vai chamar de delta ou determinante. Tá aqui, eu peguei ele, tirei da equação, digamos. Esse aqui que é o símbolo do delta, tá? Delta. Chamei ele de delta e vou resolver, ó. Primeiro ele. Delta é igual a b ao quadrado, aqui, menos 4 vezes a vezes c. Por que eu coloquei em preto aqui, diferente? O resto tudo em vermelho aqui em preto, porque olha só, b é o meu coeficiente b, a é o meu coeficiente a e c é o meu coeficiente c. Então, a partir do momento que eu determino eles na minha equação, eu só pego e substituo aqui nas fórmulas e calculo. Aqui vai me dar um resultado. Esse resultado, ao invés de eu ter calculado aqui dentro da raiz, esse resultado eu já jogo para dentro da raiz e finalmente utilizo a minha fórmula resolutiva para encontrar o valor do x. Tá aqui. Continuando aqui, mesma coisa, fórmula resolutiva, só que eu resolvi primeiro esse carinha daqui de dentro que eu chamei de delta. Então eu volto para ela e substituo os valores para finalmente encontrar o valor de x. Menos b, meu coeficiente b, mais ou menos a raiz do delta, que era esse cara todo aqui que eu já resolvi, que eu já vou ter um valor para ele, de tudo isso dividido por 2 vezes a. E aí a gente vai fazer essa fórmula duas vezes. Uma utilizando o mais, outra utilizando o menos. Por isso que a gente tem esse mais ou menos aqui, porque a minha equação do segundo grau pode ter dois valores para x. Pode ter, às vezes não tem, mas pode ter. Beleza? Então eu vou deixar aqui para vocês tirarem um print e a gente vai resolver uma equação a partir desses passos agora. Ok?